Rapaz, essa história que eu vou contar para vocês aconteceu bem no meio de Belo Horizonte, debaixo daquele sol de rachar que só Minas Gerais sabe dar. É uma história de gente rica, de gente que rala, e de um segredo de família tão pesado que quase afundou uma das maiores construtoras da capital. Nosso personagem principal se chama Lucas. O Lucas era motoboy. Não era motoboy por esporte, não. Era motoboy porque precisava. Ele vivia na correria, pilotando aquela Titan velha dele, que parecia uma motosserra de BH de tanto barulho que fazia. De manhã, ele entregava pão e jornal, de tarde documentos e de noite, se desse sorte, pizza ou lanche gourmet. O Lucas tinha um motivo forte para encarar o trânsito e engolir poeira todo dia. A Júlia. A Júlia era a noiva dele. A luz dos olhos, a razão de ele sonhar com um apartamento pequeno, mas próprio, ali no bairro Palmares. A Júlia era professora, ganhava pouco, mas sonhava grande junto com ele. Eles faziam planos com a calculadora na mão, contavam cada centavo. E por falar em centavo, a gente chega no ponto nevrálgico da nossa história. O Lucas, por sorte ou azar do destino, pegou um bico fixo de entrega para um restaurante chique, desses que só servem gente de alto poder aquisitivo no bairro Belvedere. E era justamente nesse condomínio de luxo, com piscina no terraço e segurança armada, que morava o nosso vilão. O nome dele era Felipe Vasconcelos. O Felipe era o playboyzão de Belo Horizonte. Herdeiro da construtora Vasconcelos, que botava prédio novo no lugar de casarão antigo à torto e à direito. O Felipe nunca tinha trabalhado um dia na vida. A missão dele era gastar a mesada, dar festa, dirigir carro importado e principalmente humilhar quem ele considerava estar abaixo dele. E na lista de quem estava abaixo dele, o Lucas, o motoboy suado, estava no topo. A Júlia às vezes acompanhava o Lucas nas entregas da noite. Não era sempre, mas ajudava a economizar o dinheiro da passagem dela, e eles aproveitavam aqueles 10 minutos entre uma entrega e outra para namorar rapidinho. Naquela noite específica, o Lucas tinha que levar um pedido enorme para o edifício Monte Carlo, onde o Felipe morava na cobertura. Chegamos, meu amor. Vê se não demora, tá? Esse bacana aí sempre enrola para descer, disse Júlia, ajeitando a mochila nas costas. Lucas beijou a testa dela. Pode deixar. É só subir, entregar e sumir. Ele subiu de elevador de serviço, claro. Chegou na porta do apartamento do Felipe, que era maior que o bairro inteiro do Lucas. Tocou a campainha. A porta abriu. Não era o Felipe. Era um dos amigos dele, um rapaz magrelo com cara de quem nunca pegou sol, que vestia uma camiseta de marca que valia o aluguel do Lucas por 3 meses. É a entrega. Nome do pedido. Felipe Vasconcelos, disse Lucas, já estendendo a máquina de cartão. O amigo fez um sinal para que ele entrasse no hall, mas não no apartamento. Espera aí. O Fê tá ocupado. Tá rolando um churras aqui. Lucas esperou. E esperou. E esperou mais um pouco. O cheiro de cerveja importada e carne de primeira vinha da sala, misturado com risadas altas e música eletrônica. 15 minutos se passaram. Lucas tinha mais 2 entregas para fazer, e a Júlia esperando lá embaixo. Ele pigarreou. Moço, desculpa, mas eu preciso ir. O pedido esfria e eu tenho outras entregas. Nesse momento, Felipe Vasconcelos apareceu no corredor. Ele era alto, bronzeado, de bronzeamento artificial, claro, e tinha aquele sorriso de quem sabe que o mundo deve algo a ele. Ah, o entregador, ele disse como se Lucas fosse um objeto de decoração inconveniente. Ele estava com uma garrafa de vinho caríssima na mão. Pode deixar, Fabinho. Eu cuido do plebeu. Lucas sentiu o sangue esquentar, mas respirou fundo. Ele precisava do emprego. Boa noite, senhor. Deu R$ 250. Crédito ou débito? Perguntou Lucas, mostrando a máquina. Felipe nem olhou para a máquina. Ele estava mais interessado em exibir seu relógio de ouro para os amigos que se amontoavam na porta para assistir a cena. Calma, motoboy. Que pressa é essa? Por acaso sua moto vai virar abóbora à meia-noite? Ele riu da própria piada, e os amigos riram junto, numa onda de deboche ensaiado. Senhor, é que eu tenho um horário a cumprir.
E minha noiva está lá embaixo me esperando, explicou Lucas tentando manter a voz neutra. O Felipe parou de sorrir. Os olhos dele, que antes estavam vazios, ganharam um brilho de maldade. Sua noiva? Uau! Então temos plateia. Que ótimo. Assim ela aprende o preço da pressa, disse Felipe. Ele fez um gesto para o amigo. Chama a moça lá embaixo, Fabinho. Diz que o namorado dela precisa de um tempinho extra para aprender boas maneiras. Lucas congelou. Não precisa, senhor, eu já estou indo, é só a máquina. Não, agora é pessoal. Eu quero conhecer a princesa que aceita andar de carona na garupa de uma titã fedorenta, ironizou Felipe. O amigo desceu e, para o pavor de Lucas, Júlia subiu alguns minutos depois, confusa e preocupada. Ela viu Lucas parado no hall, com o capacete na mão, e um grupo de rapazes ricos o cercando. Lucas, o que houve? Você está demorando. Júlia parou ao ver o Felipe, que a olhava de cima a baixo com um olhar de desdém que doeu mais que um tapa. Felipe se inclinou sobre a mesa de centro, pegou os R$ 400 que estavam jogados lá, junto com as chaves do carro esportivo, e jogou-a no chão, propositalmente. Olha só, motoboy, eu não tenho troco para essa miséria de 200 e pouco. Pega esses 400, fica com o troco. Mas só se você fizer um favorzinho para mim. Lucas cerrou os punhos. Júlia, ao lado dele, apertou o braço dele. Um aviso silencioso para ele não reagir. Qual favor, senhor? A voz de Lucas saiu baixa e rouca. Tá vendo aquela garrafa de Veuve Clicquot ali? Eu derrubei ela sem querer. Quero que você vá lá na cozinha, pegue um pano e limpe o chão do meu hall. Eu não pago meu pessoal de limpeza para trabalhar depois das 10. E você, como já está aqui, faz um extra. Aí o troco é seu. Limpar o chão. Como um servo. Na frente dos amigos dele. E pior, na frente da Júlia. Júlia deu um passo à frente, a indignação visível em seu rosto. Isso é um absurdo. Ele não é faxineiro, ele é entregador. Felipe soltou uma risada fria. Ah, a noivinha tem voz. Escuta aqui, garota. Na minha casa, quem recebe meu dinheiro faz o que eu mando. Seu namorado está precisando de dinheiro, não está? Então ele limpa. Ou ele pode ir embora sem o pagamento da entrega. E aí eu ligo para o gerente dele e digo que o pedido foi roubado. Você decide, Lucas. O olhar de Felipe era de puro sadismo. Ele queria ver Lucas se humilhar. Ele queria que Júlia visse o quão insignificante Lucas era. Lucas olhou para as 2 notas de R$ 200 no chão. Olhou para o vinho espalhado. Olhou para Júlia, cuja expressão era de dor misturada com fúria. Ele respirou fundo, aquele cheiro de riqueza e prepotência entrando pelos pulmões. Ele sentiu o gosto amargo da injustiça na boca. Tudo bem, Lucas murmurou. Ele soltou o capacete, que fez um baque surdo no mármen. Júlia tentou segurá-lo. Não, Lucas, por favor. Mas ele já estava indo para a cozinha buscar o pano. Ele não podia perder o emprego. Eles precisavam daquele dinheiro. Enquanto Lucas esfregava o chão, ajoelhado, o Felipe pegou o celular e tirou uma foto, rindo e mandando para algum grupo de amigos. Olha o meu novo serviço de mordomia de luxo, entrega e limpeza. Lucas limpou cada gota de vinho, cada caco de vidro, sentindo-se a criatura mais desprezível do mundo. Quando terminou, ele se levantou, limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou para Felipe. Felipe jogou as notas de 200 para ele. Parabéns, motoboy. Aqui está o seu pagamento e o seu troco. E diga à sua noiva que ela merece coisa melhor do que um cara que rasteja por R$ 400. Lucas pegou o dinheiro. Não o enrolou. Não o dobrou. Apenas o segurou com força, como se aquele papel fosse queimar a mão do Felipe. Vamos, Lucas, disse Júlia puxando-o para fora, os olhos marejados de raiva e vergonha. Eles desceram o elevador de serviço em silêncio. Chegando na rua, a Júlia abraçou Lucas com força. Eu sinto muito, meu amor. Eu sinto muito pelo que aquele lixo fez com você. Lucas assegurou. Ele estava tremendo não de medo, mas de uma raiva fria e calculada que nunca tinha sentido antes. Não sinta, Júlia. Eu não vou esquecer essa cena. Nunca mais. Ele prometeu, a voz baixa. Ele montou na moto. Júlia subiu na garupa.
Enquanto pilotava de volta para a cidade, Lucas não pensava no dinheiro nem na humilhação. Ele pensava no sobrenome, Vasconcelos. Ele pensava no Dr. Osvaldo Vasconcelos, o patriarca da construtora, o pai do Felipe, o homem que morava num palacete ainda maior que o do filho. E foi ali, no meio do trânsito da Avenida Afonso Pena, com o barulho da Titan e o cheiro de gasolina, que Lucas decidiu que o jogo ia virar. Porque, veja bem, o Lucas era apenas um entregador de comida, sim. Mas o Felipe Vasconcelos e a família dele não sabiam de um detalhe importantíssimo. Um segredo que Lucas carregava há anos na mochila, junto com a carteira de motorista e os documentos da moto. O Lucas não era só um motoboy. O Lucas era o filho bastardo do Dr. Osvaldo Vasconcelos. E ele tinha a chave, guardada num envelope selado para derrubar tudo o que aquele playboyzinho arrogante amava. A humilhação que ele sofreu na frente da Júlia não seria esquecida. Seria a gasolina que incendiaria a construtora Vasconcelos. Naquela mesma noite, depois de deixar Júlia em casa, Lucas parou a moto num posto de gasolina vazio. Ele tirou a mochila e vasculhou o fundo falso. Ele puxou um envelope pardo, amassado de tanto ser carregado. Dentro, havia uma cópia autenticada do exame de DNA e uma carta escrita à mão pela mãe dele, já falecida. Eu te dei um nome, Lucas. Mas legalmente você é um Vasconcelos. Seu pai nunca quis te assumir, mas a justiça está aí para isso, dizia o documento. A mãe de Lucas tinha passado anos lutando para que Osvaldo Vasconcelos reconhecesse o filho, mas a doença a levou antes que o processo fosse finalizado. Lucas, por sua vez, nunca teve coragem de dar andamento. Tinha medo do mundo dos ricos. Tinha vergonha de ser o filho da faxineira, como a família Vasconcelos o chamava em segredo. Mas agora, depois de limpar o chão para o filho legítimo e ser humilhado na frente da mulher que amava, o medo sumiu. Deu lugar a uma determinação de aço. Lucas olhou para a papelada. O nome Osvaldo Vasconcelos estava ali, em letras grandes. O Felipe acabou de cometer o erro da vida dele, pensou Lucas. Ele me fez rastejar por R$ 400. Eu vou fazer ele rastejar pelo império do pai dele. A partir daquele momento, Lucas parou de ser apenas um motoboy. Ele era o herdeiro secreto, o fantasma que a família Vasconcelos tentou enterrar. E ele ia usar a humilhação como munição. Ele sabia que precisava de um advogado, um bom, que entendesse de direito sucessório e crimes empresariais. E ele sabia exatamente onde ir buscar a primeira pista de como a família Vasconcelos construiu seu império, nos arquivos da própria construtora. No dia seguinte, Lucas acordou cedo. Não para fazer entregas, mas para estudar. Ele usou o dinheiro do troco do Felipe para comprar livros sobre administração e direito. Ele se matriculou em um curso online. Ele não ia entrar nessa guerra de capacete e capa de chuva. Ele entraria de terno com a lei na mão. A primeira coisa que ele fez foi visitar o escritório da advogada que cuidava dos papéis de sua mãe, a doutora Renata, uma senhora experiente que trabalhava com causas difíceis em Contagem. Lucas, faz anos que você não aparece. Por que esse interesse repentino no caso do seu pai? Perguntou a doutora Renata, ajeitando os óculos na ponta do nariz. Lucas colocou os documentos na mesa. Doutora, eu fui humilhado pelo filho dele, o Felipe, na frente da minha noiva. E o nome dele é Vasconcelos. O meu nome, legalmente, também deveria ser. Eu não quero só ser reconhecido. Eu quero justiça. E eu quero a parte que é minha por direito. A doutora Renata olhou para ele, surpresa com a firmeza de sua voz. A parte que é sua, Lucas, é 25% de toda a fortuna do Dr. Osvaldo. Se ele morrer, você entra na sucessão, igual ao Felipe e à irmã dele, a Patrícia. Mas o Osvaldo é vivo e muito esperto. Ele já deve ter blindado o patrimônio. Lucas sorriu, um sorriso frio que a Júlia nunca tinha visto. Blindagem, doutora? Eu duvido. Gente rica sempre deixa rastro quando tenta esconder dinheiro. A construtora Vasconcelos não é só dinheiro. É poder. E eu vou descobrir como eles construíram esse poder. Quero que a senhora comece a investigar as movimentações financeiras da empresa nos últimos 10 anos. Eu garanto que o Felipe não é o único Vasconcelos que tem sujeira debaixo do tapete.
Lucas saiu do escritório da advogada com uma missão. Ele continuaria o trabalho de entregador, mas agora com um novo propósito. Ele não estava mais entregando comida. Ele estava coletando informações. Ele sabia que precisava de um ponto fraco na armadura da família. E esse ponto fraco estava dentro da construtora Vasconcelos, em algum lugar entre os balancetes e os contratos de licitação. A oportunidade de ouro veio numa quinta-feira. O restaurante gourmet que o Lucas servia era o fornecedor oficial dos almoços executivos da diretoria da Vasconcelos. Lucas, disfarçado de motoboy, tinha acesso aos corredores internos do prédio mais imponente da Avenida Barbacena. Ele tinha estudado a rotina. Sabia que na hora do almoço o andar de contabilidade ficava praticamente vazio. Naquela quinta ele chegou com a bandeja de salmão e risoto, entregou na sala de reunião e, na volta, fingiu que errou o caminho para o elevador de serviço. Ele passou pela contabilidade, onde só havia uma jovem estagiária distraída no celular. Lucas viu a chance. Na mesa da frente, perto de um computador ligado e desprotegido, havia um envelope pardo. E o que estava escrito no envelope fez o coração de Lucas disparar. Contrato de licitação. Viaduto da Pampulha. Revisão 2023. O Viaduto da Pampulha era uma obra gigantesca, que tinha sido cercada de polêmica por atrasos e custos inflacionados. Era o tipo de projeto que o Dr. Osvaldo Vasconcelos usava para mostrar a força da construtora. Lucas olhou para a estagiária. Ela estava rindo de alguma coisa no Instagram. Com a rapidez de um raio, ele pegou o envelope, deslizou-o para dentro de sua jaqueta de motoboy e continuou andando em direção ao elevador, como se nada tivesse acontecido. Ele não sabia o que estava ali dentro, mas sabia que, se envolvia a licitação pública e a construtora Vasconcelos, havia uma grande chance de ser a prova que ele precisava para não apenas tomar a parte dele na herança, mas para expor a fraude que sustentava o império de Osvaldo Vasconcelos. Ele desceu, montou na moto. A Júlia estava esperando na esquina, como sempre. "Tudo certo, meu amor?" ela perguntou. Lucas deu a partida na Titan, mas antes de acelerar ele olhou para ela. O envelope escondido sob a jaqueta. "Agora está, Júlia. Agora está tudo certo. Eu acabei de pegar o primeiro pedaço do bolo Vasconcelos." Ele acelerou pela cidade, levando mais do que comida na mochila. Levava o futuro, a vingança e, talvez, a ruína de uma família inteira. A humilhação que Felipe Vasconcelos lhe impôs tinha acabado de custar muito caro. A guerra havia começado, e o motoboy tinha a primeira prova de fogo. Mas a parte mais difícil estava por vir. Decifrar o que estava naquele envelope, e, mais importante, como usá-lo para atingir o Dr. Osvaldo sem ser esmagado no processo. A Titan roncou pela avenida do contorno, mas o barulho da moto já não era o mesmo para o Lucas. Antes era só o som da labuta. Agora era a trilha sonora da vingança. Ele sentia o envelope pardo, quente debaixo da jaqueta, como se fosse um artefato nuclear. Chegando no apartamento apertado, ali na divisa do Calafate com o Prado, a Júlia já estava com a panela no fogo, mas a preocupação dela era maior do que a fome. "Lucas, o que você pegou? Você está pálido. Isso é perigoso, meu Deus." "Você roubou, Lucas? Se a polícia..." Ele a interrompeu, puxando-a para a sala minúscula. "Eu não roubei, Júlia. Eu só peguei de volta o que eles tiraram de mim a vida toda. Fica calma." Ele tirou a jaqueta, revelando o envelope. Os dois se sentaram na mesa da cozinha sob a luz fraca da lâmpada e abriram o papel. Não era um contrato simples. Era um calhamaço de revisões e memorandos internos sobre a obra do Viaduto da Pampulha. Tinha notas de rodapé, tabelas e, o mais importante, anexos de custos. Lucas e Júlia passaram a noite debruçados naquelas folhas. Lucas, que tinha estudado no cursinho noturno, tinha uma noção básica de contabilidade. Júlia, com sua mente de professora organizada, ajudava a cruzar os dados. "Olha isso, Lucas." Júlia apontou para uma linha. "Eles orçaram 3.000 toneladas de aço especial aqui, certo? Custo total, 20 milhões de reais." "Certo. E esse é o preço que o governo pagou à construtora Vasconcelos,"
respondeu Lucas esfregando os olhos. Agora olha o memorando interno da área de compras datado da mesma semana. Júlia virou a página. A compra real de aço do mesmo tipo foi de 1.500 toneladas, e o preço por tonelada é 30% menor do que o orçado. O silêncio caiu pesado na cozinha. Lucas sentiu um arrepio. Eles superfaturaram, ele murmurou, a voz rouca. Não é só um erro de cálculo, Júlia. É fraude. Eles orçaram o dobro do material necessário e inflacionaram o preço para embolsar a diferença. Eles encontraram outros exemplos. Concreto, mão de obra terceirizada, até o aluguel de maquinário pesado. A diferença entre o que a Vasconcelos cobrou do governo e o que ela realmente gastou era um abismo. Em um dos anexos, havia um pagamento de consultoria estratégica de 5 milhões de reais a uma empresa chamada Horizonte Limpo Serviços, que Lucas nunca tinha ouvido falar. Horizonte Limpo Serviços. Que nome mais suspeito, comentou Júlia. Lucas pegou o celular e pesquisou. O endereço da Horizonte Limpo era uma caixa postal em um escritório de fachada no bairro Lourdes. O nome do único sócio, Marcelo Dantas. Marcelo Dantas, Lucas repetiu. Ele deve ser o engenheiro Marcelo que o estagiário mencionou outro dia no elevador. Aquele envelope não era apenas a chave da herança de Lucas. Era a bomba relógio que faria o Império Vasconcelos explodir. Oswaldo Vasconcelos não era só um pai ausente. Era um criminoso do colarinho branco. E isso é muito maior do que a gente pensava, Lucas. Se você levar isso para a polícia, a construtora Vasconcelos acaba. E o Dr. Oswaldo vai preso. Disse Júlia com a voz baixa de quem acaba de entender a magnitude do perigo. Se ele vai preso ou não é problema dele. Mas ele não vai mais tirar sarro da minha cara nem da sua, Júlia. Eu vou usar isso para forçar o reconhecimento e pegar minha parte. E se ele tentar me passar a perna, eu vazo isso na imprensa. Ele escolheu a guerra quando me fez limpar o chão dele. No dia seguinte, Lucas não perdeu tempo. Ele pegou um ônibus e foi direto para o escritório da doutora Renata em Contagem. A advogada, uma mulher de uns 60 anos com a paciência de uma santa e o faro de um tubarão, colocou os óculos e analisou a papelada. Ela não precisou de mais que 10 minutos para entender a gravidade. Lucas, ela disse, tirando os óculos e olhando para ele por cima da mesa. Isso não é só uma prova de superfaturamento. Isso é a ponta de um esquema de corrupção. A Horizonte Limpo é, com certeza, uma empresa laranja usada para desviar dinheiro público. O Dr. Oswaldo Vasconcelos pode perder não só a empresa, mas a liberdade. Lucas sentiu um frio na barriga, mas não recuou. E como isso me ajuda no caso de paternidade, doutora? Ajuda de duas formas. Primeiro, isso prova que o patrimônio dele é muito maior do que ele declara, o que aumenta o valor da sua herança. Segundo, e mais importante, isso é poder de barganha. Nós vamos protocolar o seu pedido de reconhecimento de paternidade hoje. Assim que ele for notificado, ele vai tentar abafar. Quando ele tentar negociar, nós mostramos isso. A doutora Renata deu um tapinha nas folhas. Nós não vamos pedir dinheiro, Lucas. Nós vamos pedir o que é seu por direito e mais um pedacinho da construtora, para garantir que ele não tente te sabotar depois. Lucas assentiu. Ele não queria migalhas. Ele queria um lugar na mesa. Doutora, eu não quero só dinheiro. Eu quero que o Felipe Vasconcelos me veja como um igual. Que ele saiba que eu sou o motivo da desgraça dele. A doutora Renata sorriu, um sorriso de quem entende de justiça e vingança. Então prepare-se, Lucas. O Dr. Oswaldo não vai aceitar isso calado. Ele é um homem poderoso. Ele vai te esmagar. Ele vai tentar te difamar, te subornar e te intimidar. Ele já me intimidou, respondeu Lucas, lembrando-se da vassoura e do vinho derramado. E agora eu tenho a munição. A doutora Renata cumpriu a promessa. No final daquela tarde, o pedido de reconhecimento de paternidade de Lucas Vasconcelos foi protocolado no Fórum Lafayette. O motoboy suado de BH acabava de declarar guerra ao magnata da construção civil. Enquanto a máquina da justiça começava a girar, Lucas tinha que continuar a vida. Ele não podia parar de trabalhar. Precisava do dinheiro,
E, mais importante, precisava manter o disfarce de entregador. E o destino, que adora uma ironia, fez com que Lucas e Felipe se cruzassem novamente 3 dias depois. Lucas estava parado na porta de uma cafeteria gourmet no bairro Lourdes, esperando um pedido, quando Felipe Vasconcelos saiu do lugar, acompanhado por 2 amigos e uma moça com uma bolsa que custava o preço de uma moto zero. Felipe o viu. E, como sempre, não perdeu a chance de ser desagradável. Olha só quem está aqui. O nosso mestre da limpeza. Zombou Felipe alto o suficiente para que todos na calçada ouvissem. E aí, motoboy? Já arrumou um emprego de verdade ou ainda está limpando o chão dos outros para ganhar gorjeta? Os amigos riram. A moça fez uma cara de nojo e se afastou um pouco do Lucas. Lucas estava com o capacete na mão, o sol batendo na viseira. Ele sentiu a raiva subir, mas se lembrou da promessa que fez a Júlia. Não reaja, calcule. Boa tarde, senhor Felipe. Lucas respondeu com uma formalidade gelada. Felipe deu um passo à frente com aquele cheiro de perfume caro e arrogância. Sabe o que é engraçado, motoboy? Eu vi você outro dia com uns livros, uns cadernos na garupa. Querendo estudar? Para quê? Para virar gerente de entrega? Gaste seu tempo com algo que preste. O seu lugar é na rua, entregando, não na faculdade. Isso é para a gente que nasceu para mandar. Ele pegou uma nota de 50 reais do bolso. Em vez de entregar, ele amassou a nota e jogou-a no chão, perto do pneu da Titan. Aqui, compra um picolé para esfriar a cabeça. E não esquece de pegar o lixo que você deixou cair, tá? Os amigos gargalharam. Era o auge da humilhação pública. Lucas olhou para a nota amassada no chão. Olhou para o sorriso debochado de Felipe. E pela primeira vez, Lucas não sentiu vergonha. Ele sentiu pena. Pena da ignorância daquele playboy. Ele se abaixou lentamente, pegou a nota, desamassou-a com calma e guardou-a no bolso. Obrigado pelo picolé, senhor Felipe. Lucas disse sem mudar a expressão. Tenha uma ótima tarde. E cuidado com os negócios da família, viu? O vento às vezes sopra sujeira para debaixo do tapete. Felipe franziu a testa. O sorriso vacilou. Que papo é esse, motoboy? Nada não. Só uma dica. A sujeira às vezes tem um cheiro muito forte. Lucas respondeu. Ele subiu na moto, deu a partida e acelerou, deixando Felipe Vasconcelos para trás, confuso e ligeiramente incomodado com a frieza inédita do entregador. Aquele encontro serviu como um lembrete. Lucas não podia vacilar. A arrogância de Felipe era o combustível, mas o alvo era o pai, Osvaldo. A notificação da doutora Renata chegou ao escritório da Vasconcelos na manhã seguinte. O documento, protocolado e oficial, exigia o reconhecimento de paternidade de Lucas, o motoboy. O Cal se instalou na cobertura do Dr. Osvaldo Vasconcelos. Osvaldo era um homem de ferro, acostumado a controlar tudo, desde o preço do cimento até a vida de seus filhos. Ele estava em uma reunião importante quando a secretária, pálida, entregou o envelope lacrado. Ele leu, e o rosto dele, geralmente bronzeado e calmo, ficou vermelho como um pimenta. O quê? Isso é um absurdo. Essa mulher morreu há anos. De onde veio essa aberração? Ele rugiu, jogando os papéis na mesa. A doutora Patrícia Vasconcelos, a filha legítima, que era advogada e trabalhava no jurídico da construtora, pegou os papéis. Ela era a única da família que tinha um pingo de inteligência para os negócios e era a mais provável sucessora. Pai, é uma ação de reconhecimento de paternidade e tem um exame de DNA autenticado de 15 anos atrás. O risco disso vazar e virar um escândalo midiático é enorme. Patrícia disse, a voz tensa. Quem é esse Lucas? É o filho daquela faxineira atrevida. Pensei que tínhamos enterrado isso junto com ela. Eu paguei para ela sumir, Patrícia. Osvaldo estava furioso. Ligue para o nosso advogado, o Dr. Almeida. Imediatamente. Eu quero que ele destrua esse motoboy. Quero que ele sinta o peso do meu dinheiro. Felipe, que estava na sala, achou graça no início. Pai, um motoboy? Sério? A gente manda um capanga dar um susto nele. Ele some rapidinho. Sugeriu o playboy, com a mente sempre simplória.
Patrícia o fuzilou com o olhar. Não, Felipe, isso é legal. Se ele for reconhecido, ele tem direito à parte dele na herança. E se ele for reconhecido agora, ele pode ter acesso a informações da empresa. Osvaldo se acalmou um pouco, o instinto de predador voltando. Primeiro, nós negamos. Dr. Almeida vai dizer que o DNA foi forjado. Segundo, nós investigamos esse moleque. Onde ele trabalha? Onde ele mora? Quem é essa advogada de Contagem? O Dr. Almeida, o advogado de Osvaldo, era um tubarão do direito empresarial. Ele ligou para a doutora Renata tentando intimidá-la. Doutora Renata, a senhora sabe quem é o Dr. Osvaldo Vasconcelos? A senhora quer mesmo entrar em guerra contra a maior construtora de Minas Gerais por causa de um motoboy? A doutora Renata, impassível, respondeu. Doutor Almeida, eu sei exatamente quem é o meu cliente, e ele tem direito a 25% do patrimônio do seu cliente. Sugiro que o Dr. Osvaldo pense bem antes de negar, porque se ele negar, eu vou ter que pedir uma auditoria nos livros da Vasconcelos para calcular o valor real da herança. E quando eu fizer isso, pode ser que eu encontre algumas inconsistências no contrato do viaduto da Pampulha. O senhor entendeu o meu recado? Do outro lado da linha, o silêncio do Dr. Almeida foi ensurdecedor. Ele era pago para proteger Osvaldo e sabia que, se a fraude na licitação viesse à tona, a família Vasconcelos afundaria em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. O Dr. Almeida desligou o telefone e correu para a sala de Osvaldo. Osvaldo, temos um problema sério. Essa advogada não está blefando. Ela mencionou o contrato da Pampulha e inconsistências. Isso significa que o Lucas, ou alguém ligado a ele, tem informações privilegiadas, talvez até documentos. Osvaldo Vasconcelos sentou-se, o suor frio escorrendo pela nuca. O risco era real. A fraude do viaduto da Pampulha era o maior segredo sujo da construtora. Se isso caísse nas mãos da justiça, ele estaria arruinado. Aquele motoboy, como ele conseguiu isso? Osvaldo perguntou a voz baixa de fúria contida. Felipe, que até então estava achando tudo uma bobagem, empalideceu. Pai, eu humilhei um entregador aqui em casa. Fiz ele limpar o chão. Ele era o Lucas. Felipe gaguejou. Eu nem sabia quem ele era. Osvaldo olhou para o filho, um olhar de ódio puro que fez Felipe encolher. Você humilhou o meu filho bastardo na frente da namorada dele e deu a ele o motivo para me destruir? Você está me dizendo que, por causa da sua arrogância estúpida, agora ele tem o poder de nos levar à falência? Osvaldo agarrou o colarinho de Felipe. Você acaba de assinar a nossa sentença de morte, Felipe. O jogo tinha virado. A humilhação que Lucas sofreu havia sido a faísca. Agora, Lucas tinha a arma, e Osvaldo Vasconcelos, o patriarca temido, estava com medo. A ordem de Osvaldo foi clara. Não ouse negar a paternidade. Nós vamos reconhecê-lo, mas faremos isso em segredo. E faremos uma proposta indecente para ele desistir da parte dele na empresa. Ofereça 10 milhões de reais, à vista, para ele sumir de Minas Gerais e assinar um termo de confidencialidade. O Dr. Almeida concordou. A prioridade era manter a fraude empresarial escondida. Dias depois, Lucas estava em sua casa estudando um livro de direito sucessório quando a doutora Renata ligou, a voz vibrante de satisfação. Lucas, o Dr. Osvaldo Vasconcelos não vai contestar a paternidade. Ele aceitou fazer o reconhecimento extrajudicialmente e de forma sigilosa. É uma vitória, meu caro. Você é oficialmente um Vasconcelos. Lucas sentiu um peso sair das costas, mas a luta não tinha acabado. E o que ele quer em troca, doutora? Ele quer que você assine um termo de renúncia da sua parte na construtora. Ele está oferecendo 10 milhões de reais. Dinheiro limpo para você sumir com a Júlia e não abrir a boca sobre a empresa. 10 milhões de reais. Era um valor que mudaria a vida de Lucas e Júlia para sempre. Eles poderiam comprar o apartamento no Palmares, talvez uma casa, e Lucas nunca mais precisaria subir numa Titan fedorenta. Júlia, ouvindo a conversa, fez um sinal para ele aceitar. Lucas, é a nossa chance, é o suficiente, esquece a vingança. Ela sussurrou. Lucas pegou o telefone, fechou o livro de direito e olhou para a Júlia.
Ele podia ver o medo e a esperança nos olhos dela. Doutora Renata, diga ao Dr. Osvaldo Vasconcelos que o preço dele está errado. Eu não quero 10 milhões de reais para assumir. Houve uma pausa do outro lado. Qual é o seu preço, Lucas? Perguntou a advogada. Lucas respirou fundo. Ele não estava mais jogando o jogo do dinheiro. Ele estava jogando o jogo do poder. Diga a ele que eu aceito o reconhecimento de paternidade e o silêncio sobre os documentos da Pampulha. Mas em troca, eu quero um cargo. Não quero dinheiro para ir embora. Eu quero um cargo de diretor na construtora Vasconcelos. Quero estar dentro. E quero acesso total aos balancetes da empresa. Diga a ele que, se ele não me der um assento na mesa, eu dou o viaduto da Pampulha para a Polícia Federal. O motoboy tinha acabado de fazer uma oferta que Osvaldo Vasconcelos não poderia recusar. Ele não queria apenas a herança, ele queria o império. Ele estava entrando no ninho das cobras. E a próxima fase da guerra seria travada de terno e gravata no coração de Belo Horizonte. O Felipe Vasconcelos ainda não tinha ideia de que seu novo colega de trabalho seria o motoboy que ele humilhou na frente da noiva. O Dr. Osvaldo Vasconcelos, o patriarca que mandava e desmandava em Belo Horizonte, quase teve um infarto quando ouviu a resposta do motoboy. Um cargo de diretor? Acesso aos balancetes? Quem esse moleque pensa que é? Ele gritava ao telefone para o Dr. Almeida, o advogado da família. O Dr. Almeida, que era um sujeito frio e calculista, tentava acalmá-lo. Osvaldo, ele não está pedindo dinheiro para assumir. Ele está pedindo poder para ficar. E ele tem a bomba na mão. Se ele vazar o esquema da Pampulha, adeus construtora Vasconcelos, adeus liberdade. Osvaldo teve que engolir o sapo mais amargo da vida dele. Ele era um tubarão, mas Lucas, o motoboy, tinha achado o anzol. Tudo bem, Almeida. Diga a ele que eu aceito. Mas ele vai ser diretor de fachada. Vou botar ele num escritório sem janela e dar a ele balancetes falsos. Ele vai se afogar em papelada e desistir. Rosnou Osvaldo. Mas faça o reconhecimento de paternidade imediatamente. E quero que ele assine um termo de confidencialidade que o proíba de falar com a imprensa sobre qualquer assunto da família ou da empresa. A doutora Renata, a advogada de Lucas, sorriu ao ouvir a contraproposta. Ela sabia que Osvaldo estava desesperado. Ele aceitou, Lucas. Você é o novo diretor administrativo da construtora Vasconcelos, ela anunciou. Lucas sentiu o coração bater no peito como um tambor de escola de samba. Ele, Lucas, o motoboy que limpava o chão para o filho do dono, agora era diretor. Mas ele vai tentar me sabotar, doutora. Ele vai me dar um cargo inútil, previu Lucas. Claro que vai. Mas você exigiu acesso aos balancetes. Se ele te der documentos falsos, você terá a prova de que ele está tentando esconder a verdade. E aí, a bomba da Pampulha explode na cara dele. Explicou Renata. Você tem que ser o diretor mais dedicado que a Vasconcelos já viu. Use seu tempo para aprender, não para administrar. A primeira coisa que Lucas fez foi ir até a garagem do prédio onde morava e olhar para a sua Titan 150. A companheira de tantas noites, suada, barulhenta. Ele deu um tapinha no tanque. Você me trouxe até aqui, guerreira. Mas agora eu vou de terno. Ele murmurou. Ele vendeu a moto para um vizinho. O dinheiro era pouco perto dos 10 milhões que ele recusou, mas era o fim de uma era. Júlia estava radiante, mas nervosa. Diretor, meu amor, você conseguiu. Mas Lucas é perigoso. Você vai entrar na toca do leão, ela disse, ajudando-o a escolher um terno em uma loja chique no BH Shopping. Lucas olhou-se no espelho. O terno cinza, bem cortado, não era o uniforme suado. Era uma armadura. O leão vai ter uma surpresa, Júlia. Eles me subestimaram a vida toda. Eles me veem como um rato de rua. Mas eu sou um Vasconcelos. E vou provar que sou mais esperto que todos eles juntos. A transformação de Lucas não foi só de roupa. Ele passou a semana antes de começar a trabalhar lendo tudo sobre a construtora, memorizando nomes de diretores, fornecedores e obras. Ele estava jogando xadrez, e o próximo movimento era entrar no tabuleiro. Chegou o grande dia. Segunda-feira de manhã,
Lucas parou o táxi. Ele não podia chegar de ônibus, mas também não tinha carro ainda. Na frente do edifício Vasconcelos, o prédio espelhado que dominava a Avenida Barbacena. Ele entrou. O cheiro de mármore polido e ar-condicionado era forte. Ele subiu ao 18º andar onde ficava a diretoria. A secretária principal, uma mulher impecável chamada Valéria, o olhou de cima a baixo com o nariz torcido. Ela estava acostumada com a arrogância de Felipe, não com a calma silenciosa de Lucas. Dr. Lucas Vasconcelos? Ela perguntou, a voz cheia de desconfiança. Sim, meu pai me espera. Lucas respondeu, usando o termo pai pela primeira vez em público e sentindo um pequeno prazer com a reação de Valéria. Osvaldo Vasconcelos estava esperando Lucas em sua sala. O escritório era do tamanho do apartamento de Lucas e Júlia. Osvaldo, sentado atrás de uma mesa de jacarandá, parecia um juiz pronto para dar a sentença. Então, Lucas, seja bem-vindo à família, legalmente falando, Osvaldo disse sem um pingo de calor na voz. Você fez suas exigências e eu as cumpri. Você tem um nome, um cargo e acesso. Mas entenda uma coisa. Você está aqui por minha permissão. Você não tem experiência, não tem formação e não tem meu respeito. Lucas manteve a calma. Eu entendo, senhor. Mas eu sou um Vasconcelos, e meu direito é o mesmo dos seus outros filhos. Eu vou provar meu valor. Osvaldo riu. Um som seco e sem humor. Seu valor? Seu valor é manter a boca fechada. Seu cargo é diretor de relações administrativas. Seu escritório é no 15º andar, longe da diretoria executiva. E aqui estão seus primeiros balancetes. Osvaldo empurrou uma pilha de relatórios encadernados. Estude. E não me incomode. Se você cometer um erro, eu te demito por justa causa e te processo por fraude. Sua advogada não poderá te salvar. Lucas pegou os relatórios. Eles pareciam perfeitamente limpos, cheios de números redondos e lucros consistentes. Obrigado, pai. Lucas disse, usando a palavra de novo, apenas para ver Osvaldo estremecer. Vou começar a trabalhar imediatamente. Ao sair da sala de Osvaldo, Lucas deu de cara com a família completa. Patrícia, a advogada séria, e Felipe, o playboy. Patrícia, embora desconfiada, era profissional. Lucas. Patrícia. É bom ter você a bordo, embora inesperado. Espero que você não cause problemas. Lucas apertou a mão dela. Não se preocupe, Patrícia. Eu só quero o que é meu por direito. E garantir que os negócios da família permaneçam limpos. Felipe, no entanto, estava vermelho de raiva. Ele estava de óculos escuros, dentro do prédio, e um blazer de linho. Você, o motoboy, o que você está fazendo aqui de terno? Isso é uma piada? Felipe perguntou incrédulo. Lucas sorriu, um sorriso pequeno, mas que carregava o peso de toda a humilhação passada. Boa tarde, Felipe. Ou devo dizer, irmão. Lucas usou um tom de voz que era puro veneno. Sou o novo diretor administrativo. Meu pai me deu um cargo. Parece que ele finalmente reconheceu meu potencial. Felipe ficou mudo. O Dr. Osvaldo tinha proibido que ele falasse sobre o reconhecimento de paternidade, mas o choque de ver o entregador no mesmo andar, com a mesma autoridade, nominalmente falando, era demais. Você não dura uma semana aqui, seu lixo. Você não sabe a diferença entre um balancete e um boleto de conta de luz. Eu vou te humilhar de novo, mas dessa vez na frente de toda a empresa, sibilou Felipe. Lucas olhou para ele tranquilo. Felipe, se eu fosse você, eu ficaria quieto e faria meu trabalho. Você já cometeu um erro que custou caro à sua família. Não cometa outro. E a propósito, meu escritório é no 15º. Se precisar de algo, pode ligar, ou se preferir, pode descer e entregar em mãos. Eu costumava fazer isso para você. Lucas virou as costas e se dirigiu ao elevador, deixando Felipe Vasconcelos em estado de choque completo. A vingança estava sendo servida fria, no mármore polido da construtora Vasconcelos. O escritório de Lucas, no 15º andar, era de fato pequeno e sem janela, como Osvaldo prometera. Mas Lucas não ligou. Ele tinha o que precisava: uma mesa, um computador e os balancetes. Ele mergulhou nos documentos. De dia, ele vestia a máscara do diretor novato, fazendo perguntas bobas para os funcionários e assistindo a reuniões de baixo escalão,
De noite, ele ligava para Júlia, que o ajudava a analisar os dados em casa. Esses balancetes são limpos demais, Lucas. Perfeitos. Não tem um erro, um centavo fora do lugar, comentou Júlia frustrada uma semana depois. É a contabilidade criativa, Júlia. Eles fizeram isso para mim. É o que o Osvaldo quer que eu veja. Ele acha que sou burro e vou me contentar com esses números, Lucas respondeu. Ele sabia que precisava do acesso real. Aquele que mostrava o caixa 2, o dinheiro sujo. Lucas percebeu que o ponto fraco da empresa não era o patriarca, mas sim o seu braço direito, o engenheiro Marcelo Dantas, o mesmo nome ligado à empresa laranja, Horizonte Limpo Serviços, que ele tinha descoberto no contrato roubado. Marcelo Dantas era o diretor de projetos e o responsável por todas as licitações. Ele era o homem de confiança de Osvaldo e o elo entre a construtora e os esquemas de corrupção. Lucas começou a rondar Dantas. Ele notou que Dantas era viciado em jogos de azar e que, frequentemente, saía do escritório para almoços longos, que pareciam mais saídas apressadas. Usando sua experiência de motoboy, Lucas se misturou aos funcionários de baixo escalão, os seguranças, as copeiras. Ele era um deles. Eles confiavam nele. Ei, Zeca, o engenheiro Marcelo costuma deixar a sala dele aberta quando sai para almoçar? Lucas perguntou a um segurança que ele conhecia de vista. Às vezes, Dr. Lucas. Ele é meio esquecido. Mas a gente não pode entrar, ordem do Dr. Osvaldo, respondeu o segurança sem suspeitar de nada. A chance veio na terça-feira seguinte. Lucas estava no 18º andar, fingindo ler um relatório, quando viu Marcelo Dantas sair apressado com a testa suada, olhando o relógio. Ele devia estar atrasado para o cassino clandestino. Dantas se dirigiu ao elevador e, na pressa, esqueceu de trancar a porta de seu escritório. Lucas agiu com a velocidade de quem precisa escapar do trânsito na hora do rush. Ele esperou o elevador fechar, olhou rapidamente para os lados. Valéria estava no telefone. E deslizou para dentro da sala de Dantas. A sala de Dantas era o oposto da sala limpa de Osvaldo. Havia papéis empilhados, mapas de obras e um cheiro forte de café frio. Lucas sabia que tinha menos de 10 minutos. Ele foi direto para o computador de Dantas. Estava bloqueado, claro, mas Lucas não era um gênio da informática. Ele era um motoboy com instinto. Ele olhou para a mesa procurando por algo óbvio. E lá estava. Um bloco de notas adesivas, preso ao monitor, com uma caligrafia apressada. MD 1974-BH. Lucas digitou. MD 1974-BH. Senha errada. Ele tentou de novo, pensando como um homem que precisa se lembrar de um código rápido. 1974-BH. Senha errada. Ele tentou a data de nascimento do engenheiro e as iniciais. 1974-MD. Bingo. A tela desbloqueou. O que Lucas estava procurando não estava nas pastas de projetos. Estava nos e-mails. Ele abriu a caixa de entrada de Dantas e começou a rolar. E lá estava, numa pasta arquivada chamada Pagamentos Terceirizados. Um e-mail de Dantas para Osvaldo, datado de 6 meses antes. Lucas sentiu a adrenalina pura. Ali estava a prova irrefutável. O desvio de dinheiro público através da empresa laranja, o envolvimento direto de Osvaldo e até uma menção ao descontrole de Felipe com o dinheiro da fraude. Ele não podia simplesmente copiar os arquivos. Dantas voltaria logo. Lucas sacou o celular e começou a tirar fotos de alta resolução do e-mail, da pasta de arquivos e de um documento anexo que detalhava as contas bancárias da Horizonte Limpo. A cada clique ele sentia que estava selando o destino da construtora Vasconcelos. 5º clique. Um barulho de porta no corredor. Lucas congelou. Ele tinha que sair. Ele fechou o e-mail, limpou o histórico de busca e se virou para a porta, pronto para fingir que havia se perdido. A porta abriu. Não era Dantas. Era Felipe Vasconcelos. Felipe estava com um copo de café na mão, e seus olhos se estreitaram quando viu Lucas no escritório de Dantas. O que diabos você está fazendo aqui, motoboy? Felipe exigiu, a voz baixa, mas furiosa. Este não é o seu andar. Lucas colocou o celular no bolso, mantendo o corpo relaxado, a cara de paisagem.
Ah, Felipe. Que coincidência. Eu estava procurando o Dantas. Preciso de alguns documentos que ele prometeu me enviar sobre a logística de suprimentos, mas que não chegaram ao meu escritório. A secretária dele disse que ele tinha saído. Pensei em esperar aqui. Felipe não era esperto, mas era desconfiado. A logística de suprimentos é comigo, seu imbecil. O Dantas cuida de projetos. Você está mentindo. Felipe deu um passo à frente, ameaçador. Você está fuçando alguma coisa, não está? Meu pai disse que você veio para causar problema. Lucas o encarou, sem vacilar. Felipe, eu sou o diretor desta empresa. O que eu faço é da minha conta. Se você tiver alguma reclamação sobre a minha conduta, sugiro que converse com o Dr. Osvaldo. Mas se você entrar no meu caminho, eu prometo que vai se arrepender. Felipe estava prestes a explodir. Eu vou te tirar daqui, seu lixo. Nesse momento crucial, o engenheiro Dantas voltou, ofegante. Ele parou ao ver os dois, o rosto pálido. O que está acontecendo aqui? Dantas perguntou, olhando para Lucas com hostilidade. Este verme, Dantas, estava vasculhando seu escritório, acusou Felipe. Lucas se virou para Dantas, adotando a postura do executivo competente. Dr. Marcelo, eu estava esperando pelo relatório de custos que o senhor prometeu para a reunião de amanhã. O Dr. Osvaldo me pediu para agilizar. Mas já que o senhor voltou, eu me retiro. Desculpe a intromissão, mas a eficiência da diretoria administrativa é prioridade. Dantas, temendo que Lucas tivesse sido enviado por Osvaldo para checar sua ausência, não ousou confrontar. Tudo bem, Lucas. Eu te envio o relatório em 10 minutos. Pode ir. Lucas deu um leve aceno de cabeça para Dantas e lançou um olhar de triunfo gelado para Felipe. Até mais, irmão, disse Lucas, antes de sair e pegar o elevador. Ele desceu os 18 andares, o corpo em estado de alerta. Chegando na rua, ele respirou fundo o ar quente de Belo Horizonte. Ele tinha o que precisava, a prova final. Naquela noite, Lucas mostrou as fotos dos e-mails para a doutora Renata e Júlia. Com isso aqui, doutora, não é só a herança que eu pego. É a empresa toda. E o Dr. Osvaldo vai para a cadeia, Lucas afirmou. A doutora Renata, chocada com a ousadia de Lucas, confirmou. Isso é prova de desvio de verba, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A construtora Vasconcelos pode ser fechada, Lucas. Você vai derrubar um império. Ele me fez limpar o chão, doutora. Ele humilhou minha noiva. Eu não estou mais atrás de 10 milhões de reais. Eu quero o controle. E quero que a família dele saiba que foi o motoboy que fez isso, disse Lucas, a voz firme. O plano final era simples, mas arriscado. Lucas não levaria as provas para a polícia. Ele usaria o poder da imprensa e o medo de Osvaldo de ser exposto. Ele preparou um dossiê detalhado com as cópias dos documentos da paternidade, os balancetes falsos que Osvaldo havia lhe dado e as fotos dos e-mails de Dantas, provando o esquema da Horizonte Limpo. A doutora Renata agendou uma reunião de emergência para a próxima sexta-feira na sala de reunião da construtora Vasconcelos. Será uma reunião familiar, Lucas. O Dr. Osvaldo, a Patrícia, o Felipe, o Dr. Almeida e eu. Você vai fazer sua proposta final, instruiu a advogada. Lucas sabia que aquela era a sua última chance. Ele estaria sozinho no ninho das cobras. Na manhã da sexta-feira, Lucas vestiu seu melhor terno, a armadura cinza. Ele se despediu de Júlia. Meu amor, se eu não sair de lá com o controle da empresa, eu saio com o mandato de prisão do Osvaldo. Mas eu vou sair vitorioso. Eu prometo, ele disse. Júlia o abraçou com força. Vai e vença, meu Vasconcelos. Lucas subiu ao 18º andar. A tensão na sala de reunião era palpável. Osvaldo, Patrícia e Felipe estavam sentados na ponta da mesa, com o advogado Almeida ao lado. Eles pareciam um tribunal esperando para julgar o réu. Lucas e a doutora Renata sentaram-se do lado oposto. Osvaldo Vasconcelos não perdeu tempo. Vamos ser rápidos, Lucas. O que você quer? Chega de joguinhos. Você já tem o sobrenome. Eu proponho 20 milhões de reais à vista para você renunciar ao cargo de diretor e assinar um silêncio perpétuo. Felipe sorriu, convencido de que o motoboy finalmente cederia ao dinheiro.
Lucas empurrou o dossiê, cuidadosamente organizado, para o centro da mesa. Ele não abriu, apenas o deixou ali, como um peso de papel ameaçador. 20 milhões de reais é o que o Felipe gasta em um ano com carros e festas, Sr. Vasconcelos. Lucas disse, a voz calma e controlada. Eu não estou aqui para pedir esmolas. Eu estou aqui para assumir o meu lugar. Patrícia, a advogada, interveio. Seu lugar é no departamento administrativo, Lucas. Você não tem a qualificação para a diretoria executiva. Eu tenho a qualificação que importa. Conhecimento dos negócios da família, respondeu Lucas. Ele olhou diretamente para Osvaldo. Eu sei que a construtora Vasconcelos superfaturou o viaduto da Pampulha. Eu sei que o engenheiro Marcelo Dantas é o responsável pelo esquema da Horizonte Limpo. E eu tenho as provas do desvio de 5 milhões de reais que saíram do Caixa 2 para essa empresa laranja. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Lucas já tinha experimentado. Osvaldo ficou pálido, e o Dr. Almeida engoliu em seco. Felipe, por outro lado, parecia confuso. Do que ele está falando, pai? Perguntou Felipe sem entender a gravidade da situação. Osvaldo ignorou Felipe, seus olhos fixos em Lucas. Você está blefando, garoto. Você não tem nada. Osvaldo tentou manter a pose. Lucas pegou o dossiê e o abriu na página das fotos dos e-mails. Ele deslizou o celular pela mesa, mostrando a prova para todos. Aqui está. A confissão de Marcelo Dantas para o senhor. O envolvimento de Felipe no uso do dinheiro sujo. E o que eu tenho aqui, Dr. Almeida, é um dossiê completo, que será entregue ao Ministério Público e à imprensa de Minas Gerais, se minhas exigências não forem atendidas. Osvaldo se levantou da cadeira, batendo as mãos na mesa. Você não faria isso. Você destruiria a sua própria família, ele gritou. Essa família me fez limpar o chão, Sr. Osvaldo. Essa família zombou da minha noiva. Essa família me negou o sobrenome por 30 anos. Eu não tenho lealdade a vocês. Minha única lealdade é à justiça. E ao meu direito. Lucas rebateu, a voz ganhando força. Qual é o preço, Lucas? Diga logo, perguntou Osvaldo, rendido. Lucas sorriu. O sorriso do motoboy que acabara de vencer a batalha. O preço é o seguinte. Eu serei reconhecido não apenas como filho, mas como acionista majoritário da construtora Vasconcelos. O senhor vai se aposentar imediatamente. A Patrícia pode manter a diretoria jurídica, mas sob minha supervisão. E o Felipe? Lucas olhou para o playboy que parecia ter encolhido de tamanho. O Felipe não vai ter mais acesso a nenhuma conta da empresa. Ele vai ser um acionista passivo. E só. Lucas, o motoboy, tinha acabado de tomar o controle do Império Vasconcelos. A guerra estava prestes a acabar, mas a próxima fase seria a mais difícil. Governar o que ele havia conquistado. Rapaz, a sala de reunião da construtora Vasconcelos virou um ringue de boxe naquela sexta-feira. A tensão era tão grossa que dava para cortar com a faca de manteiga que estava ali na bandeja. Osvaldo Vasconcelos, o homem que construiu aquele império tijolo por tijolo e fraude por fraude, estava pálido. Ele não gritava mais. Ele estava acuado. Você está me chantageando, Lucas. Osvaldo murmurou, a voz quase um sussurro rouco. Lucas, sentado de frente para o homem que o havia negado a vida toda, manteve o olhar firme. Não é chantagem, Sr. Osvaldo. É justiça. O senhor fez a sua parte suja. Agora eu vou fazer a minha limpa. O senhor me subestimou e o seu filho me humilhou. O preço dessa humilhação é o controle da sua empresa. Minha proposta está na mesa. Ou o senhor me transfere o controle acionário, ou eu entrego este dossiê para a imprensa e para a Polícia Federal. O senhor decide. Aposentadoria de luxo ou cela de cadeia. O advogado Almeida limpou a garganta. Osvaldo, ele tem as provas. Se isso vazar, não é só a construtora que afunda. É a sua reputação. É a sua liberdade. Ele está sendo generoso ao permitir que a empresa continue de pé. Patrícia, a filha mais velha e a mais racional, interveio, olhando para Lucas com uma mistura de ódio e respeito. Pai, aceite. Lucas, o que você quer dizer com acionista majoritário? Qual percentual? Lucas sorriu. Eu quero 51%. Quero o poder de decisão. E quero que o Dr. Osvaldo assine uma carta de renúncia
citando motivos de saúde, com efeito imediato. Osvaldo fechou os olhos. Perder a Vasconcelos era perder a vida. Ele olhou para Felipe, que ainda parecia estar em um transe de negação. O playboy que nunca soube o que era perder. Tudo bem, Osvaldo disse, a voz cheia de veneno. Eu aceito. Mas você vai se arrepender de ter entrado na minha família, Lucas. Você não sabe com o que está lidando. Lucas se inclinou sobre a mesa. Eu lidei com o trânsito de BH por 10 anos, senhor Osvaldo. Lidei com a fome e com o desprezo. Eu sei exatamente com o que estou lidando. E para garantir que não haverá retaliação, eu exijo que a transferência seja feita hoje, sob a supervisão da doutora Renata e do doutor Almeida. Aquele dia foi o mais longo da vida de todos eles. O doutor Almeida, com a cara fechada, redigiu os documentos. A transferência de ações foi feita. O reconhecimento de paternidade, que já estava em andamento, foi finalizado rapidamente. Lucas, o motoboy. Agora era Lucas Vasconcelos, o acionista majoritário. Osvaldo, humilhado e derrotado, recolheu seus pertences pessoais. Ele estava saindo do seu próprio império. No momento em que Osvaldo passava pela porta, Lucas o chamou. Senhor Osvaldo, só mais uma coisa. Por que o senhor me fez limpar o chão? O senhor nem sabia que eu era seu filho na época. Osvaldo parou e se virou, a derrota gravada em seu rosto envelhecido. Porque eu podia. Porque eu queria que meu filho, o Felipe, visse o que acontece com gente como você. Eu queria que ele soubesse que a vida dele valia mais do que a sua. Era uma lição de poder. Lucas balançou a cabeça sem raiva, apenas com uma tristeza fria pela arrogância daquele homem. Pois é, senhor Osvaldo. A lição foi dada. Mas quem aprendeu fui eu. E a lição é: nunca humilhe quem não tem nada a perder, porque o preço pode ser toda a sua vida. Osvaldo saiu sem responder, levado pelo doutor Almeida para a aposentadoria forçada. Felipe, no entanto, não ia sair quieto. Ele estava fervendo. Você roubou meu pai. Você é um parasita. Você vai pagar por isso, motoboy. Eu vou te processar. Eu vou mostrar quem você realmente é. Felipe gritou descontrolado. Lucas se levantou, caminhou até Felipe e o encarou nos olhos. Você não vai me processar, Felipe. Você não tem mais acesso aos fundos da empresa. E se você abrir a boca sobre a fraude da Pampulha, você vai junto com seu pai. Eu sou o novo dono, e a primeira coisa que eu vou fazer é limpar a sujeira que vocês fizeram. Eu vou contratar uma auditoria externa para rever cada contrato. Se eu encontrar seu nome em algum esquema, você vai para a cadeia. Entendeu, irmão? Felipe, que só sabia viver com a mesada do pai, percebeu que estava nu e desarmado. Ele não tinha poder, não tinha inteligência, e agora não tinha dinheiro. Ele cambaleou para fora da sala, derrotado, sem saber para onde ir. Lucas Vasconcelos, o novo CEO, embora ele prefira o termo diretor-presidente, sentou-se na cadeira de Osvaldo. A cadeira de jacarandá, com vista para a cidade que ele costumava cruzar de moto. A primeira ordem de Lucas foi clara. O engenheiro Marcelo Dantas foi demitido por justa causa e entregue às autoridades para responder pela fraude na Pampulha. Lucas usou o dossiê para negociar com o Ministério Público. A Vasconcelos cooperaria totalmente. Devolveria os valores superfaturados e faria uma reestruturação de governança para evitar o fechamento completo da empresa. Ele não era um criminoso, era um homem de negócios. Ele queria limpar o nome da construtora, não destruí-la. Patrícia, vendo a competência fria de Lucas, se curvou. Ela manteve o cargo, mas sabia que o poder tinha mudado de mãos. Você está fazendo a coisa certa, Lucas, Patrícia admitiu dias depois. Você é um Vasconcelos mais forte do que meu pai. Eu sou um Vasconcelos que aprendeu na rua, Patrícia, não na faculdade, respondeu Lucas. E ele não se esqueceu de quem o ajudou a chegar lá. Naquela mesma semana, Lucas ligou para Júlia. Meu amor, você pode vir até o edifício Vasconcelos? Tenho uma surpresa. Júlia chegou, nervosa, e Lucas a levou para o 15º andar. O escritório sem janela tinha sumido. No lugar, havia uma sala ampla, com vista panorâmica para a Serra do Curral. O que é isso, Lucas? Este é o meu novo escritório.
E este é o seu, ele disse, apontando para a mesa ao lado, onde havia um computador e uma placa. Júlia Ferreira, coordenadora de projetos sociais. Júlia, a professora, ficou com os olhos marejados. Projetos sociais? Mas eu sou professora. E agora você vai usar sua paixão para ajudar. A construtora Vasconcelos vai investir em moradia popular e em educação. Você vai coordenar tudo. Eu quero que a gente construa coisas boas, Júlia. Não apenas prédios de luxo. Júlia o abraçou, chorando de alegria. A vingança tinha dado lugar à construção de um futuro ético, mas o final que a gente gosta mesmo de contar é o do apartamento. Lembra que o sonho deles era um apartamento pequeno no bairro Palmares? 6 meses depois, Lucas e Júlia estavam casados. Eles ainda moravam no apartamento antigo por um tempo, para manter os pés no chão, mas Lucas finalmente realizou o primeiro sonho. Ele comprou um prédio novinho, que a Vasconcelos tinha acabado de terminar no bairro Sion. Um prédio de alto luxo, com piscina e tudo. E no terraço, ele construiu a cobertura dos sonhos. Ele levou Júlia lá para ver pela primeira vez. É lindo, Lucas. Mas é demais. É o apartamento que a gente planejava, só que multiplicado por 10. Ela disse, maravilhada com a vista de Belo Horizonte. Lucas a abraçou por trás, olhando para a cidade. Você lembra daquela noite, Júlia? Quando o Felipe me fez limpar o chão e zombou da nossa Titan? Lembro, Lucas. Nunca vou esquecer. Naquela noite eu estava no fundo do poço. Mas aquele fundo do poço me deu a força para lutar. Aquele playboy achava que era o dono do mundo. Mas ele não sabia que o motoboy que ele humilhava era o filho bastardo que tinha a chave para a destruição dele. Lucas pegou as chaves do novo apartamento. Chaves que valiam milhões. Eu não sou mais o motoboy, Júlia. Mas eu nunca vou esquecer o cheiro de gasolina e a sensação de rastejar. Por isso a gente vai usar esse dinheiro e esse poder para garantir que menos pessoas tenham que se sentir como a gente se sentiu. Eles se beijaram com o sol de Minas Gerais se pondo no horizonte, banhando a capital em tons de laranja e vermelho. Lucas Vasconcelos, o ex-entregador, cumpriu sua promessa. Ele não só se vingou, como transformou a humilhação em dignidade e o ódio em justiça. Ele provou que o valor de um homem não está no sobrenome, mas na coragem de lutar por aquilo que é seu, mesmo que isso signifique derrubar o império de quem te desprezou. E o Felipe? O Felipe Vasconcelos, aquele playboyzinho, tentou abrir um negócio de importação de vinhos caros. Faliu em 6 meses. Sem o acesso ao dinheiro sujo do pai, ele era só um rapaz mimado, condenado a viver de mesadas controladas pela irmã e pelo meio-irmão, o motoboy que ele tanto zombou. A última vez que Lucas o viu, Felipe estava na porta de um bar chique em Lourdes, esperando um táxi, com a mesma cara de quem perdeu tudo. A construtora Vasconcelos, sob a liderança de Lucas, não só sobreviveu como prosperou, agora com ética e projetos sociais sérios. Lucas garantiu que o nome Vasconcelos, finalmente, representasse algo mais do que arrogância e corrupção. E assim, o motoboy de Belo Horizonte, o filho bastardo, não só conquistou sua herança, como reescreveu a história de uma das famílias mais poderosas de Minas Gerais. Uma lição de que o destino, quando a gente se cansa de rastejar, pode ser pilotado com as próprias mãos. E que a melhor vingança, minha gente, é o sucesso absoluto. Fim de papo.